Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que vai orar comigo hoje a palavra. Nós vamos orar o livro de Provérbios, capítulo 13. Em seguida, iremos fazer uma reflexão sobre esse capítulo, amém? Oremos então a palavra, diz assim o Senhor. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas os companheiros dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimentos em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Glória a Deus. Aleluia por esse capítulo. Esse capítulo de Provérbios, o capítulo 13, nos fala sobre ensinamentos práticos, né? As escolhas que fazemos. Provérbios 13 é um capítulo repleto de sabedoria e ensinamentos práticos para a vida cotidiana. Esse capítulo tem muito a nos ensinar. E nós iremos aprender dois pontos importantes nesse capítulo: os ensinamentos de Deus e reflexão sobre heranças. No verso 3 diz assim, olha: quem vigia as suas palavras conserva sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Esse versículo 3, ele nos lembra da importância de pensar antes de falar. Sim, meus irmãos, quando falamos sem ponderar nossas palavras, podemos causar danos irreparáveis
as nossas relações interpessoais e até mesmo a nossa reputação. A gente, quando fala sem pensar, a gente acaba magoando o outro. Então a gente tem que ponderar as nossas palavras. A gente precisa pensar antes de falar. É fundamental lembrar que uma vez que a palavra é dita, que ela não pode voltar atrás, que não podemos mais voltar atrás. Então, sempre que a gente for falar algo, a gente pense antes no que vai falar. Porque quando a palavra é dita, quando as palavras são ditas, não podemos mais voltar atrás. Esse é o ensinamento do Provérbio 13, versículo 3, sobre a língua. No versículo 11, o versículo 11 diz assim, olha, a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Esse versículo, ele nos lembra que a honestidade é sempre o melhor caminho, mesmo quando parece o caminho mais difícil. A ganância e a desonestidade podem parecer uma solução rápida para obter riqueza, mas a longo prazo, essa atitude só trará consequência negativa. Então, que a gente fique atento às coisas que fazemos, porque andar nos caminhos do Senhor em honestidade e retidão é sempre o melhor caminho, mesmo quando nos parece ser muito difícil. Então, que cuidemos, da nossa vida, que a gente entenda que a ganância e a desonestidade, ela vai nos trazer consequências negativas e isso vai nos prejudicar. No versículo 15 diz assim, o bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. O que está nos dizendo esse versículo? Ele nos ensina que valorizamos e recompensamos a honestidade e a integridade. É isso que esse versículo nos ensina. Por outro lado, aqueles que traem a confiança dos outros acabam sofrendo as consequências de suas ações. Precisa vigiar e a gente precisa valorizar sempre a honestidade e a integridade em nossa vida. No versículo 22 diz assim, o homem bom deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Esse versículo 22, ele nos lembra que a verdadeira riqueza não é medida pelos bens materiais que acumulamos, mas sim pelas relações que contribuímos e pelo legado que deixamos para as gerações futuras. É tremendo esse versículo, Porque nos fazer lembrar da verdadeira riqueza, que não é medida pelas coisas materiais, que não é medida pelas coisas que acumulamos aqui nesse mundo, é muito importante e que a gente precisa aprender, que a verdadeira riqueza está nas relações que contribuímos e pelo legado que deixamos pelas gerações futuras. O que é legado, irmão? Legado é um conjunto de princípios que os pais deixam aos seus filhos, que vão nortear o seu comportamento ao longo de sua vida. No versículo 24 diz assim,
O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Esse versículo nos lembra que disciplina e amor caminham juntos na educação dos filhos. Estamos deixando de amá-los verdadeiramente, pois não estamos preparando-os para enfrentar a vida. Precisamos ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Precisamos ensinar os nossos filhos a temer a Deus. E precisamos entender que não é fazendo todas as suas vontades e cobrindo eles de mimos materiais é que vamos ajudá-lo. Não é assim que vamos ajudar os nossos filhos. Nós precisamos ajudar os nossos filhos ensinando, né, o caminho verdadeiro, que é a palavra do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor. E na palavra diz que devemos ensinar os nossos filhos com sabedoria, com mansidão e com amor. Bem, em resumo, irmãos, esse capítulo 13, ele nos ensina lições importantes para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Aprender a pensar antes de falar, ser honesto em nossas ações, valorizar a integridade, deixar um legado para as gerações futuras e disciplinar nossos filhos com amor. São alguns dos princípios fundamentais destacados neste capítulo. Se nós aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, certamente colheremos frutos positivos e teremos uma vida mais plena e satisfatória. A gente precisa entender, irmãos, que mais importante do que acumular riquezas nesse mundo é acumular sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Mais importante é deixar um legado, e legado é algo intangível, que não se acumula e não se mensura por meio de dinheiro ou de qualquer outro bem material. A palavra de Deus diz no Salmo 112, no versículo 1 e 2, que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. É isso que a palavra nos ensina. Então, que a gente tenha sabedoria em tomar posse desses ensinamentos, dessas lições importantes para a nossa vida, no dia a dia, que a gente coloque em prática todos esses versículos que são ensinamentos, que eles nos ensinam. Amém? Glória a Deus, né, por essa reflexão, glória a Deus por essa leitura. Que Deus nos capacite a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a vida de cada um de nós. Que a gente entenda que andar na presença do Pai, na presença do Senhor, com temor, reverência, só vai nos fazer crescer. Porque quando a gente dá vazão à leitura, a ouvir a voz de Deus, porque a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando a gente tem discernimento do que é certo e do que é errado. E tudo isso a gente aprende só na palavra. Você só vai conseguir ouvir a voz de Deus quando você meditar na palavra dele. É a palavra que convence a gente do pecado e do juízo. É a palavra que nos convence, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos exorta, é a palavra
que nos mostra o verdadeiro amor de Deus. É a palavra que nos livra de acusações. É a palavra que vai nos moldar, que vai nos fazer a cada dia ser mais parecido com o Senhor. Amém? É isso, queridos. Vamos orar agradecendo a leitura desse capítulo e a reflexão. Pai querido, gratidão, gratidão por mais essa leitura, gratidão por mais esses ensinamentos. Gratidão, Senhor. Gratidão porque cada vez que abrimos a Sua palavra, cada vez que meditamos na Sua palavra, aprendemos mais a andar conforme os Teus ensinamentos. Que tenhamos sabedoria ao pensar, ao refletir, antes de falar, antes de falarmos algo para o irmão. Que a gente entenda, Senhor, que podemos causar danos àquele que está ouvindo, que podemos magoar a pessoa que está nos ouvindo. Então, que a gente tenha discernimento e sabedoria ao proferir algo, que a gente peça orientação do Senhor, para que a gente não magoe, para que a gente não machuque o irmão ou a irmã. Que a gente entenda que as palavras que a gente diz, que as palavras que a gente fala, depois que elas são ditas, não podemos mais voltar atrás. Então nos dê sabedoria, Pai, a pensar antes de falar. Que a gente não fale de qualquer jeito. Que a gente não fale aquilo que vem à nossa mente, porque a nossa mente nos engana. Pai, obrigada também por nos ensinar que a ganância, que a desonestidade não nos leva a nada. Sim, vai nos levar a um caminho tortuoso, a um caminho em que sofreremos as consequências de tudo que viermos a fazer de mal. Nos ajude, Senhor, nos ajude a colocarmos esses versículos tão preciosos em nossas vidas, que esses versículos nos direcionem, sejam o nosso prumo, sejam o rumo que devemos tomar. Que a gente entenda que o legado que nós devemos deixar é a nossa vida, é a nossa essência. Que o nosso legado seja um conjunto de princípios, que a gente possa deixar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para que a gente possa deixar esses exemplos para que eles possam nortear a vida deles. Esse é o maior legado. Esse é o maior legado, a nossa honestidade, a nossa postura, o nosso comportamento, os nossos princípios, principalmente os nossos princípios, que eles estejam alinhados a Ti, Pai querido. É essa oração que eu faço, que tudo isso seja guardado em nosso coração e colocado em prática todos os dias de nossas vidas. É o que eu oro, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês.